Versão brasileira, Herbert Richards. Oi, eu sou o Biscoito. E eu sou a Gabi. E começa agora o Locast, o podcast da Locomotiva. O tema de hoje é sensacional. Vamos falar sobre dublagem. E como convidado especial temos aqui Vinícius Laureto. E aí, velho, tudo bom? Tudo certo. Bom demais. Vamos lá. Então, roda a vinheta. Começa agora o Locast, podcast da Locomotiva. Hoje o tema é muito legal. Vamos falar sobre dublagem. Bom, começando nosso tema de dublagem, eu acho bom ter alguns dadozinhos históricos. Para começar, a gente vai falar um pouquinho, né? Como começou a dublagem, alguns fatos históricos para dar início, assim, à nossa conversa. Um filme totalmente dublado, ele aconteceu em 1929, chamado Luzes de Nova York. E aqui no Brasil, a primeira dublagem foi da Branca de Neve e os Sete Anões, em 1938. Hoje, pra gente falar sobre dublagem, eu acho legal explorar não só aquela visão que a gente tem todo dia, se dublagem é boa ou se dublagem é ruim. Claro que a gente vai discutir isso, mas também discutir outras formas de dublagem, uma visão diferente da dublagem de só ter, assistir Vingadores dublado ou legendado no cinema. Pra começar, vou passar a voz pro Laureto pra ele falar um pouquinho o que ele sabe desse mundo novo de dublagem. Não, achei bacana isso que você comentou, assim, da gente discutir o que é diferente do assistir legendado, assistir dublado, mas a gente pensar na dublagem como um recurso da captação de som. Eu tive há pouco tempo no Museu do Mazzaropi, em Taubaté, e lá ele tem toda a estrutura de microfone antiga, assim, e você percebe que o microfone, o boom da época, ele era gigantesco, era um mini guindaste que segurava ele, assim, do tamanho do peso. Era terrível o som daquilo, mas muito ruim mesmo. Então, eles só faziam aquele som pra fazer um guia, depois levava pro estúdio e dublava, pra tentar jogar ali. Só que é complicado fazer dublagem, assim, que não fica igual, assim, tem muita coisa que fica bacana, assim, você nem percebe que é dublado mesmo, e aí o cara faz todo um trabalho de sound design em cima, de recriar a cena. Mas, se você pensar, Mazzaropi, sei lá, década de 70 fazendo cinema, e aí você vai redublar um produto, assim, não ficava lá aquelas coisas, mas dava pra ouvir. Bem melhor do que o som ambiente, pelo menos. E até tem muito desse um pouco de preconceito de dublagem, que no começo do cinema aqui no Brasil, o som dos cinemas era totalmente aqui dublado. Era dublado, e o som dos cinemas aqui eram muito ruins. Então, a galera via com legenda, porque eles liam lá e demorou, assim, eles não sabiam inglês, então não sabiam o que estava acontecendo, mas quando tinha que entender o que estava escrito, os atores estavam falando em português, era muito difícil, porque as salas de cinema tinham um som horrível, sabe? Então dificultava muito isso. Uma curiosidade, falando nesse negócio de, que nem o Laureto falou, de ter a gravação no dia e depois reforçar ou melhorar o som na dublagem, o famoso This is Sparta do filme Sparta, do 300, ele foi dublado, ele foi feito, esse grito foi feito no estúdio, porque eles queriam que fosse a parte mais marcante do filme, e só o que foi gravado lá na hora não foi suficiente. E uma coisa assim que, você falou também, o Laureto falou, e as pessoas pensam assim, dublagem. Não, dublagem é uma bosta, a gente vai lá no cinema, é totalmente artificial, sabe? Mas tem esse lance de, a pessoa dublar o filme pro som mais técnico ficar melhor.
Eu acho que dublagem não é só dublar outros idiomas, por exemplo. Tem esse lance mais técnico, tem esse lance do som ficar melhor para os telespectadores. E uma coisa também que eu trouxe aqui pra falar é que, tipo, dublagem é um emprego. Temos dubladores, entendeu? Especialistas. Dificilmente a gente vê a gente conhece algum dublador. Se eu vou perguntar pra vocês o nome de algum dublador, acho que não sei, eu não vou saber. E é um emprego, sabe? Tem atores que se especializam em dublagem. E eu acho que a gente tem que valorizar um pouco isso. E não é valorizado. Isso, o dublador profissional, ele possui DRT igual uma pessoa que é formada em radialismo, ela sai com DRT. E uma coisa interessante, nós radialistas saímos com DRT de diretor de dublagem. Só que a gente não pode dublar. O cara que dubla tem que ter a DRT de ator pra aí sim ter a de dublador. Sim. A gente pode dirigir ele, só que a gente não pode atuar na profissão. A ajuda técnica que tem na dublagem é muito importante. Mas eu sou muito fã de desenho animado. E o desenho animado, ele é sempre dublado. Então não existe uma voz, tipo, o ator falando lá na hora. Esse é um desenho animado e tal. Então ele é sempre dublado. E a melhor dublagem do mundo é a brasileira. Ele é conhecida, mas é muito bom mesmo. Ela é conhecida no mundo inteiro como a melhor dublagem. E o brasileiro nega isso, assim, sabe? Eu gosto muito de assistir desenho animado. E eu sempre assisti, por exemplo, Cartoon Network sempre tinha desenho animado e é sempre dublado de fora, assim. É sempre um desenho estrangeiro que a gente passa pra cá. E geralmente o desenho é conforme a língua original. É muito interessante que hoje em dia, com novos desenhos brasileiros em canais tipo Cartoon Network, por causa daquela lei de incentivo nos canais pagos, é outra coisa você assistir, por exemplo, mesmo um desenho, você assistir ele com um desenho feito pro idioma que você foi propor, sabe? Você vê a boca mexer, você nunca prestou atenção no que a boca era daquele jeito. Mas você vê, nossa, cara, é outra coisa. Sim, separar é a melhor e ainda é um trabalho de adaptação, né? Você pega o Shrek mesmo, você vê o burro, é o Ed Murphy, cara, dublando o burro lá. E quando vem pro Brasil, a gente tem que adaptar em cima do que ele fez. E ainda sai muito bem feito pra desenho, é bem bacana. E eles pegam até vozes parecidas até com o original, né? Sim, né? Bom, eu acho, assim, a dublagem pra desenho animado do Brasil sensacional. Sempre quando tem duas opções pra assistir desenho animado, ou legendado ou dublado, eu assisto dublado. Que eu acho sensacional, assim. Mas, em compensação, os filmes estrangeiros normais, eu procuro assistir legendado porque eu gosto de ver mais ter um contato mais direto, ouvir o áudio original, tudo isso. Mas eu não descarto a possibilidade de assistir dublado também. Só que o que eu vejo um problema, as salas de cinema atualmente só tá com filme dublado. Só filme dublado, não tem... Só tem algumas sessões legendado. E isso... as pessoas reclamam, mas que bosta, dublado é uma bosta, tal. O que é uma bosta é esse lance de distribuição. Eu acho que, tipo, as salas de cinema tinha que distribuir igualmente. Tipo, duas sessões, uma dublada e uma legendada, sabe? Eu acho que esse é o erro no cinema hoje em dia, de, tipo, ter esse lance de distribuição totalmente desigual. E é justamente aí que as salas de cinema fazem as suas meio que picaretagens, assim. Por um lado, a gente tem um lado que é interessante. Se a gente parar pra pensar, tem países como a Itália e a Espanha. Na Espanha, principalmente, ela é líder mundial em produtos acessíveis. Então, a dublagem torna aquele produto acessível. Tudo que entra na Espanha é dublado. Todos os filmes. Então, se você tem uma pessoa que ela é analfabeta, ela não vai conseguir ler a legenda, ela vai no cinema, ela vai entender o filme. Se você tem uma pessoa que ela é cega, ela vai no cinema, ela vai conseguir ver o filme. Quando a gente traz isso pro Brasil... No Brasil, a gente tem várias leis de incentivo à acessibilidade. Só que a acessibilidade no cinema ela é um pouco diferente da acessibilidade na televisão. Ela não é igual na TV que você fala, você tem que passar tantas horas de, por exemplo, legenda, closed caption por dia. Não, no cinema não. No cinema você passa e quando você passa, você tem um pouco de imposto abatido. É igual incentivo à cultura, esse tipo de coisa.
Então, os cinemas acabam pegando por aí. Eles sabem que às vezes a sessão com legenda enche mais. Eles sabem que se ele colocar aquela sessão mais tarde, a galera vai encher a sala porque é legendado. Mas eles preferem às vezes fazer dublado porque aquela sessão sai mais barata. Então, você pode ter menos pessoas na sala e você vai acabar lucrando da mesma forma. Então, o que era pra ser o recurso de acessibilidade acaba virando uma forma do cinema só ganhar mais dinheiro. Então, ele acaba botando tudo dublado. Eu particularmente, eu assisto a maioria dos filmes, não todos legendado, mas eu defendo muito a dublagem porque eu acho que o brasileiro, ele tem muito isso de elevar o que é de fora e coisa e tal, e a gente não sabe, tem, se não me engano, 150 filmes, em torno de 150 filmes brasileiros produzidos todo ano. E quantos filmes brasileiros a gente assiste por ano? Se não, 1, 2 no máximo. E, às vezes a gente que tá nessa área, que é radialista, vê mais filme brasileiro, mas a gente não tá acostumado com ver o ator falando português, sabe? Por mais que pode ser a melhor dublagem do universo, você vai falar, não tá esquisito, coisa e tal, porque a gente não sabe, não costumou, sabe? A gente costuma ver só o filme em inglês e acha que aquilo tá o certo, sabe? É estranho, né, a gente pensar que a gente tá acostumado a ver uma cultura de fora, tipo... A gente tem que estar acostumado com ver, tipo, e ouvir o português e ver nossos filmes, sabe? É muito estranho pensar isso, que, tipo... A gente não valoriza a nossa cultura, exatamente. Até eu não sei se já tiveram essa sensação de entrar no cinema e ver filme nacional e nos primeiros 10 minutos você não entender muito bem o que o cara tá falando. É verdade. Depois dos 10º minuto você fala, aí você pega o jeito de ouvir. Mas eu já vi isso. Até pensava que era meio, nossa, o áudio do cinema tá ruim. O áudio do cinema tá ruim, alguma coisa assim. É verdade. A gente associa o audiovisual só, tipo, se é brasileiro é só novela. Qualquer coisa que não seja uma novela, acho esquisito, mas essa linguagem não tá... E fora que aquele discurso de vovozinha assistindo filme brasileiro, não assiste filme brasileiro não, é só palavrão, pelo amor de Deus. E todos aqueles fucks que viram caramba na dublagem ou na... Verdade. Ora as bolas. Os tiras, tá ligado? Educa a gente de uma forma meio... Deixa mais gentil, né? Deixa mais gentil o texto de fora e dá a entender que ele é melhor porque ele não tem palavrão igual filme nacional. Tem. Então, parece que é aquele negócio, né? Tipo, não pode falar palavrão, tá na TV, tá no cinema, né? Esse politicamente correto brasileiro é muito triste. Quando eu vi Divertidamente, eu assisti dublado. E uma coisa que eu reparei que eles ficaram mais preocupados em, pela dublagem em português, colocar gírias, sabe? Tipo, eles não pegaram, assim, a ferro e fogo, dublar as coisas que eles falaram em inglês, por exemplo. Não, eles pegaram gírias do Brasil e colocaram no filme. Eu achei muito sensacional isso. Esse é o primeiro Spider-Man do universo expandido agora da Marvel. Espetacular. Espetacular Homem-Aranha. Ele, quando eu fui ver no cinema, eu lembro de uma cena que eu vi dublado o filme. Eu lembro que ele virava pra menina e falava, as mina pira. Eu falei, nossa, cara, o Homem-Aranha falou, as mina pira. Sim, cara. Querendo ou não, isso que é a riqueza da dublagem brasileira. Eu acho que, não sei, eu não conheço particularmente, nunca vi filmes dublados em outros idiomas, mas você vê que essa dublagem mais recente ali, acho que dos últimos 7, 8 anos, tem muito essa levada, pegar não o texto em si, pegar expressões, não pegar as expressões originais, tá ligado? Pegar o que ela quis dizer e trazer pro nosso dia a dia. Eu lembro de Shrek, ele já o burro, mano, o burro ele falava muito é isso. Demais, o burro, ele soltava cada coisa que eu rachava o bico. Rachar o bico, tipo, esse tipo de coisa, assim, sabe? O Chaves, cara. O Chaves, ele tinha o antológico episódio do Chaves de Acapulco, tá ligado? Sim. O episódio de Acapulco, ele é feito em 3 partes e ele aconteceu dele ser dublado por 3 equipes diferentes. Eita. Tipo, foram épocas que o SBT foi comprando por leva separada e as fitas foram chegando e foram dublando em épocas diferentes. E no segundo episódio, eles tentaram brasileirar Acapulco pra Guarujá. Nossa, é verdade. Eles tentaram, não sabia disso. Então o Chaves foi pra Guarujá em vez de Acapulco naquele episódio. Tem o episódio
da escola também, quando ele vai contar a história do México, eles abrasileiraram tudo, cara, e virou tipo a independência do Brasil na escola. Então eles mudaram o roteiro original do Chaves. Da hora. E Chaves é um negócio que a gente não consegue ver se não for dublado. Chaves, vai assistir legendado Chaves em espanhol, cara, é É impossível. impossível, é verdade. É muito engraçado isso, né? Tipo, a infância a gente vê muito filme dublado. Tipo, quando a gente é criança, a gente quase não vê nunca filme legendado. Aí vai crescendo e, tipo, as coisas da nossa infância a gente sempre lembra delas dubladas. Aí vai crescendo. Eu lembro que eu alugava filmes e eu assistia com os meus pais, né? Aí eu pedia, não, coloca dublado. Agora eu só peço pra colocar legendado. E meu pai foi falando pra colocar dublado. E minha mãe, que tipo, agora ela não consegue ler tudo, sabe? Às vezes ela dá sei lá, ela fala assim, deixa eu colocar dublado pra eu poder entender algumas coisas. É muito triste. O papo tá muito legal, mas daqui a pouco a gente vai ficar umas 3 horas aqui, não tem ouvinte que aguenta, né? Eu acho que finalizar, alguma consideração final sobre dublagem, gente? Eu acho que tem que ser mais valorizada. Apesar de tudo, assim, apesar de, tipo, a gente vê que um filme dublado não é tão natural quanto um filme com som original vindo de fora. Eu acho que tem que ser mais valorizado e tem que também, pelo que eu falei, tipo, as salas de cinema têm que distribuir igualmente filmes legendados e dublados, eu acho isso. Acho que é exatamente isso que a Gabi disse, e principalmente a gente tem que valorizar mais até pela questão técnica nossa agora, que tá bem mais evoluída. A gente já consegue fazer áudio 5.1 dublado, antes a gente não conseguia. Então, valorizar e realmente, as salas de cinema fazer uma distribuição melhor, assim, tem público pros dois ali, tem público pro dublado e tem público pro legendado. É isso. E tem mais uma dica. Por favor, me dublem, porque eu tô com uma gripe terrível. Completamente fanho. É uma boa Pode ideia. deixar aí. A gente vai falar com a galera da pós aqui. Agora a gente vai ficar com o Teve Bom. O Teve Bom de hoje vai ser com o Vinícius Laureto aqui. E, Gabi, você, sua linda, você tem que explicar o que é o Teve Bom. Bom, o Teve Bom Aí, famoso. é um quadro nosso que tanto os convidados quanto eu e o Biscoito, a gente dá uma dica super legal de qualquer coisa, qualquer tema. Seja música, séries, filmes, tudo para compartilhar as nossas dicas com as pessoas que estão nos ouvindo. E aí, Laureto, manda a sua. Bom, não sei. A minha dica vai pra quem é fanzaço de Tarantino igual eu. Já tá disponível o trailer The Hateful Eight. E por falar nisso, escapou o roteiro há não muito tempo. Tem nos torrents da vida, a gente encontra por aí. Tarantino até tinha cancelado o filme, de repente ele decidiu, não, vou fazer mesmo, então tá muito bacana pra quem quiser já ver o trailer ou dar uma lida no roteiro. E falando em roteiro, só mais uma diquinha. Fazia muito tempo que eu não assistia, eu tava zapeando Netflix esses tempos, tava assistindo House. E o episódio é episódio específico, hein? Nem precisa ter assistido House, mas episódio 21 da primeira temporada é uma aula de roteiro. Jura? Então, se você curte roteiro, assista. É um episódio que o House conta 3 histórias, ele começa a misturar tudo. É fantástico esse episódio. Olha só. Da hora, boa dica, Laureto. E aí, Gabi, sua vez. Bom, como a gente falou de filmes brasileiros, vou dar uma dica. Ele não é atual, nada, mas é o filme Xingu, que eu vi Primeiro eu vi, porque assim, a Globo tá nessas de, tipo, dividir o filme em 3 partes, falar que é uma minissérie, né? Então eu vi o Xingu através disso, tipo, vi em 3 dias pela Globo. Eu lembro que eu tava de férias, não lembro que ano, mas eu assisti e eu amei. E aí eu tô dando essa dica pra vocês, filme Xingu, achei muito da hora. E a minha dica é sobre desenhos animados, que é o Irmão do Jorel. O Irmão do Jorel foi o primeiro desenho brasileiro que foi pra Cartoon Network.
Ele é super divertido, muito X, assim. Umas vozes... É engraçado que a dublagem não é tão presa ao que é o original, assim. Então é uma dublagem muito viajada. Você vê que o jeito que eles interpretam as vozes são muito diferentes do que é a dublagem normal. E é um negócio sensacional, muito X, muito viajado. E eu amo. E assistam Irmão do Jorel. É isso aí. Bom, podcast da Locomotiva, o Locast, está chegando ao fim. Falou, então? Muito obrigada, Laureto, por vir aqui. Eu que agradeço. Valeuzão. E é isso. Falou, gente. Falou, gente. Tchau, e benção. Até mais.